Eu relembro o Calvário, não consigo esquecer o horror dos pecados que feriam e lançavam sobre o meu Jesus. Não posso entender, não posso ver razão pra tanta dor. Tudo escureceu, tudo estremeceu aos pés da cruz. Eu contemplo o Calvário, posso ainda escutar os sons, vejo homens insultando com palavras que lhe causavam dor, mas ninguém tentou compreender o seu imenso amor, nem sabia quem julgava aos pés da cruz. Quero estar na cruz com Jesus, não quero estar. Foi o seu amor que me resgatou aos pés da cruz. Eu me encontro no Calvário, na presença do meu Salvador, que foi morto sim para me salvar, se entregando em meu lugar. Não quero olhar pra trás, só quero aqui o contemplar, sua voz ouvir. O seu amor me transformou aos pés da cruz. Quero estar na cruz com Jesus, não quero me afastar. Foi o seu amor que me resgatou aos pés da cruz. Quero estar na cruz com Jesus, não quero me afastar. Foi o seu amor que me resgatou aos pés da cruz. Eu tenho aqui na minha mão uma agenda comum. E outro dia me pus a pensar, esse produto aqui não existia no tempo de Jesus. Eu fiquei pensando, como seria a agenda de Jesus? Você já pensou nisso? O que estaria marcado na agenda de Jesus se nós pudéssemos abrir e ler? E aí eu me permiti viajar um pouquinho aqui no meu pensamento e imaginar algo que eu quero convidá-los esta manhã a verem comigo. Abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, e vamos ver aqui a agenda de Jesus Cristo. Marcos, capítulo 10. E eu quero ler junto com vocês, para tirarmos daqui a mensagem dessa manhã e lições muito importantes para a nossa vida espiritual. Vou ler aqui dos versos 32 ao 34 e diz assim: Estavam a caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia diante deles. E eles se maravilhavam e seguiam-no, atemorizados. Tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo, vejam o que Jesus disse: Estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo-ão à morte
e o entregarão aos gentios, que escarnecerão dele, o açoitarão, cuspirão nele e o matarão. Ao terceiro dia, ele ressurgirá. Se você prestou bem atenção, Jesus está aqui anunciando a sua morte. Segundo estudiosos, esse relato de Jesus, esse episódio aconteceu 2 ou 3 semanas antes de Jesus ser crucificado. E ele estava anunciando a sua morte, e eles estavam indo a Jerusalém. Palco, cenário onde estas coisas deveriam acontecer. Surge aqui a primeira pergunta para nós, primeiro uma constatação evidente. Ele sabia o que ia acontecer em Jerusalém. E contou, avisou os seus discípulos, ele já sabia. A segunda é a pergunta que eu quero fazer. Se ele sabia que a morte o esperava em Jerusalém, por que foi até lá? Sabia. A morte o estava esperando. Por que Jesus foi até Jerusalém se ele sabia o que estava acontecendo naquele lugar? E a conclusão que nós vamos tirar é a seguinte: o que aconteceu lá naquela tarde fatídica não foi um acidente. Não foi um acidente, um evento isolado. Estava na agenda de Jesus. Vou dizer mais. Era o principal compromisso de Jesus nesta terra. Era aquele. Estava na agenda de Jesus. E Jesus ia para Jerusalém para cumprir o seu compromisso mais importante. Eu às vezes me arrepio quando penso nisso. Que compromisso ele tinha na sua agenda. E ele sabia daquele compromisso, da importância, e se preparou para isso. E lá estava ele avisando os discípulos que estava chegando o dia do compromisso. E ele estava muito preparado. Sabem, no relato bíblico, agora eu quero convidá-los para abrirem a Bíblia em João, capítulo 19. O relato vai começar a mostrar os personagens que participaram disso. Evangelho de João, capítulo 19. Abra comigo e vamos ver o primeiro personagem que entra aqui em cena. João 19, verso 16. E diz assim: finalmente Pilatos o entregou para ser crucificado. Verso 17. Então os soldados tomaram a Jesus, ele próprio levando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele os outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. A Bíblia diz que Pilatos entregou Jesus aos soldados romanos e os soldados o crucificaram. Interessante que se você ler atentamente os evangelhos, você vai perceber que os evangelistas não colocam a culpa sobre os soldados. Os evangelistas dão a entender que os soldados estavam apenas cumprindo ordens, eles não tinham culpa. Se limitavam a cumprir o seu dever ali. A culpa estava sobre Pilatos. E aqui eu quero mostrar para vocês que Pilatos tinha culpa porque 2 situações claramente evidenciam isso. Primeira, durante 3 vezes, se você ler atentamente o relato bíblico, em 3 oportunidades ele declarou que Jesus era inocente. Ele sabia que Jesus era inocente. Se sabia, por que entregou Jesus, um inocente, nas mãos dos soldados para ser morto? Veja a culpa dele. Ele sabia. Em segundo lugar, ele claramente nos demonstra que ele fez isso porque ele não queria ficar mal com os judeus. Sabia que Jesus era inocente, mas não queria perder a sua popularidade com os líderes judeus. Então, resolveu deixar que a opinião dos judeus prevalecesse. Eu anotei aqui 4 tentativas que ele fez de fugir disso, de não fazer isso, de tirar a sua responsabilidade. 4 vezes. Quer ver a primeira? Jesus era da Galileia. Galileia era da jurisdição de Herodes. E Pilatos, como sabia disso, ele falou: não posso julgá-lo. Ele é da jurisdição de Herodes. Manda lá para Herodes. Nós conhecemos o relato bíblico. Foi levado a Herodes, que o devolveu. Essa foi a primeira tentativa que ele fez de se livrar da responsabilidade. Depois, quando Jesus voltou, ele olha para a multidão e diz assim: olha, eu vou castigá-lo e depois vou soltá-lo.
Tentou a segunda vez, se convencia a multidão, olha, vamos deixar a pena só no castigo, vocês vão ver ele todo machucado, e vamos deixar isso barato. Mas não resolveu. Ele tentou a terceira vez, tentou soltar Jesus e perguntou à multidão se queriam trocá-lo por Barrabás. Vejam, a decisão certa, soltar Jesus pelo motivo errado. Escolheu a decisão da multidão. E a quarta e última tentativa que ele fez, lavou as mãos, num sinal de que ele estava protestando pela inocência de Jesus. Bom, vocês querem matá-lo? Eu não tenho nada com isso. Vou lavar minhas mãos. 4 tentativas de se livrar da responsabilidade. Claras, evidentes. Agora eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Como é fácil condenar Pilatos. Vamos ver se a atitude dele tem alguma coisa a ver conosco. Será que muitas vezes nós também não procuramos subterfúgios? Será que às vezes não dizemos assim, não, eu realmente já conheci a verdade, estou entendendo a questão do sábado, mas eu não vou guardá-lo porque eu tenho receio de perder meu emprego, a minha família não guarda, eu não quero problema com o meu marido, então não vou à igreja. Quantas vezes nós também procuramos subterfúgios para não fazer o que nós sabemos que devemos fazer? Quantas vezes nós honramos Jesus também pelo motivo errado? Quer ver um bem sutil? Dentro da igreja, às vezes honramos a Jesus como nosso mestre e não como nosso Senhor. E tem uma diferença fundamental. O mestre, eu posso ouvir, admirar, acreditar nas coisas que ele diz e posso ficar por aí. Senhor, não. O Senhor eu tenho que servir. E às vezes nós louvamos a Jesus como mestre e não como Senhor. Sabe, às vezes nos parecemos com Pilatos quando nós não queremos ficar mal com os outros. Contemporizar. Fazemos às vezes concessões na verdade que conhecemos para contemporizar aquilo com os amigos, com a família. Não é fácil criticar Pilatos. Mas a verdade, irmãos, ele tentou conciliar 2 coisas impossíveis. Vocês querem ver? Abra lá Lucas capítulo 23. Vamos ver quais foram as 2 coisas impossíveis que ele tentou conciliar. E eu não posso cometer o mesmo erro, nem você. Lucas 23, verso 20. Diz assim: querendo soltar a Jesus, Pilatos falou outra vez com a multidão. Aqui está a primeira intenção dele. Queria, o que diz a Bíblia? Soltar Jesus. Ele queria soltar Jesus. E ele foi falar com a multidão outra vez. Mas vamos ver a outra coisa que ele queria fazer também? Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Vamos ver a outra coisa que Pilatos também queria fazer. Marcos 15. Eu vou ler o verso 15. Que diz assim: querendo satisfazer a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás. 2 coisas impossíveis de serem conciliadas. Ele queria soltar Jesus e ao mesmo tempo queria satisfazer a multidão. Você percebe que isso tem a ver com a minha vida e com a sua? Vai ser impossível se você tentar conciliar essas 2 coisas. Honrar a Jesus e satisfazer a multidão. Dá para criticar Pilatos assim tão friamente? Será que muitos de nós não cometeríamos o mesmo erro? Será que muitos de nós não cometemos às vezes o mesmo erro? Será que dá para julgar Pilatos assim tão friamente? Percebem que o erro dele tem muito a ver conosco? Agora, a pergunta: por que motivo Pilatos entregou a Jesus? Por que motivo ele fez isso? Vamos ver? Deixa a Bíblia responder. João, capítulo 19. E a Bíblia vai nos dar o motivo pelo qual Pilatos decidiu entregar a Jesus. João 19, verso 12. Desde então, Pilatos procurava soltar a Jesus. Mas os judeus continuavam a gritar: se soltares a este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei se opõe a César. Qual o motivo pelo qual Pilatos entregou a Jesus? Que motivo? Princípio versus conveniência.
Se você entregar Jesus, você não é amigo de César, você vai ficar mal com o governo, com a liderança. E ele quis conciliar. O motivo dele, sabe qual foi? A covardia, o medo. Ele ficou com medo, ele não queria o povo contra ele. Ele não queria que as pessoas se voltassem contra ele. Você não é amigo de César. E ele teve medo. Entregou Jesus por pura covardia. Por medo da reação das pessoas. Esse foi o motivo. Mas quem entregou Jesus a Pilatos? Quem levou Jesus a Pilatos? Vamos ver? Nós estamos em João, capítulo 19, verso 12. Vamos ler o verso 11? João 19, verso 11. Diz assim: respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse dada. Preste atenção. Quem, porém, que me entregou a ti, maior pecado tem. Quem entregou Jesus a Pilatos? Vocês se lembram? Os sacerdotes e escribas. É a estes que Jesus está fazendo a referência. Quem me entregou a ti, maior pecado tem do que você. Os sacerdotes e os escribas. E agora? Por que os sacerdotes fizeram isso? Por que levaram Jesus a Pilatos? Olha, eu coletei aqui algumas frases na Bíblia que Jesus pronunciou contra os sacerdotes. Olha que coisa. Uma delas, frases ou palavras, Jesus chamou-os de hipócritas. Em outra situação, Jesus os chamou de guias cegos. Em outra situação, sepulcros caiados. Esses eram alguns adjetivos que Jesus usou para os sacerdotes e escribas. Mas, segundo eles, Jesus cometia blasfêmias, porque Jesus dizia ser Deus tal como o Pai. Para eles, uma blasfêmia gravíssima. Jesus se auto-intitulou o Senhor do Sábado. Para eles, algo terrível, imperdoável. Blasfêmias. Qual o motivo que eles entregaram Jesus? Vamos ver? Está revelado na Bíblia. Marcos, capítulo 11. Vamos ver o motivo pelo qual os sacerdotes entregaram Jesus a Pilatos. Marcos 11. Vou ler verso 27. Outra vez chegaram a Jerusalém, e andando ele pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos se aproximaram. Vejam bem. E lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade para fazer isto? Pergunta dos sacerdotes a Jesus. Verso 29. Jesus lhes respondeu: também vos perguntarei uma coisa. Respondei-me, e então vos direi com que autoridade faço estas coisas. E lá vem a pergunta de Jesus: o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: por que não crestes nele? Se, porém, dissermos dos homens, tememos o povo, pois todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Jesus lhes disse: nem eu tampouco vos direi com que autoridade faço estas coisas. Daria um sermão inteiro, só isto aqui, para analisarmos o raciocínio, a inteligência, a perspicácia de Jesus Cristo. E quantas coisas nós aprendemos aqui ao darmos estudos bíblicos. Mas isso aqui é um capítulo à parte. O que dá para tirar daqui, do que Jesus fez. Mas eu quero ficar no tema. Jesus dizia ter autoridade, olha só, para ensinar a respeito de Deus. Ele dizia que tinha autoridade para isso. Ele dizia ter autoridade para expelir demônios, para perdoar pecados, para julgar o mundo. Ele dizia ter autoridade. E acontece que o problema é esse. Quando Jesus afirmava a sua autoridade e demonstrava, era evidente que ele a tinha mesmo, aconteciam duas coisas terríveis. Primeira delas, ele diminuía o prestígio
dos sacerdotes e dos líderes da nação. Diminuiu o prestígio deles. Alguém que tem mais autoridade do que nós aqui? Que negócio é esse? Nós não podemos concordar com isso. Atingiu o prestígio deles. E a segunda, gente, isso aqui é muito importante. Sabe o que Jesus fazia quando mostrava uma autoridade maior que a deles? Diminuía o domínio que eles exerciam sobre as pessoas. O controle da vida, do pensamento das pessoas, o domínio que eles exerciam era diminuído na medida em que a autoridade de Jesus crescia aos olhos do povo. E isso causou a eles uma situação extremamente desagradável. Então agora vem o motivo. Os sacerdotes entregaram a Jesus por inveja. Pura inveja. Porque Jesus demonstrava ter uma autoridade genuína e divina que eles não tinham como competir com ela. E eles perceberam logo que essa autoridade não era humana. Como competir? Se fosse humana, eles teriam como brigar com Jesus e competir. Mas era divina a autoridade de Cristo. Então eles decidiram eliminá-lo. Entregaram Jesus por pura inveja. É fácil condenar os sacerdotes? Vamos ver se é. Vamos ver na atitude deles o que nós temos que pensar na nossa vida. Muitas vezes nós também não relutamos intimamente para aceitar a autoridade de Jesus sobre as nossas vidas. E o nosso ego, e o nosso eu, como submetê-lo à autoridade de Cristo? Às vezes não relutamos. Não estabelecemos uma guerra contra esta autoridade de Cristo que é divina, para subjugar o nosso eu, a nossa condição humana. Dá para criticar os sacerdotes? Às vezes também, quando a presença de Cristo na nossa mente, causando um conflito, uma batalha interna entre o que eu sei que é certo e aquilo que eu não faço, como disse Paulo, às vezes lá no fundo não vem um desejo maligno de eliminá-lo. Ele está incomodando. Os sacerdotes fizeram isso, sentiram isso. E nós às vezes nos comportamos como eles. Às vezes é como se nós ouvíssemos assim, sabe, no nosso pensamento: Jesus, por que você não vai cuidar dos seus negócios e nos deixa em paz? Um pouquinho, deixa eu fazer aqui um pouquinho de coisa errada, Jesus. Vai cuidar dos seus negócios e me deixa em paz. Mas eu ouço lá do céu Jesus respondendo: mas o meu negócio é vocês. Estou cuidando dos meus negócios. O meu negócio, Mauro, é te salvar. É a isso que eu me dedico. Não dá para criticar os sacerdotes. Mas quem entregou Jesus aos sacerdotes? Vamos ver? Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Vamos ver quem entregou Jesus aos sacerdotes. Mateus 26, verso 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vô-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desde então, buscava a oportunidade para o entregar. Irmãos, 30 moedas de prata era exatamente o preço de resgate de um escravo comum. Foi exatamente o preço que ofereceram a Judas. O preço do resgate de um escravo comum. Para ele entregar nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. E ele entregou. Triste natureza humana. E aqui, lição para nós. Uma palavrinha, sabe, terrível, que a gente tem que tomar muito cuidado na nossa vida, chamada ganância. Olha só, vai até João capítulo 12. Tem uma lição para nós aqui. João capítulo 12. A respeito de Pilatos, para nós pintarmos um pouco aqui a personalidade e o caráter dele. O caráter dele está revelado aqui na Bíblia. João capítulo 12, eu vou ler o verso 3, e diz assim: então Maria tomou uma libra
de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou. Olha a objeção dele. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele dizia isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era, o que diz a sua Bíblia? Ladrão. Tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Irmãos, segundo o relato bíblico, a incumbência de Judas era cuidar do tesouro. Ele levava a bolsa com o dinheiro. Ele era o tesoureiro. E a Bíblia diz que muitas vezes ele roubava o que estava dentro da bolsa, do que estava ali. Ele era ladrão, a Bíblia diz isso claramente. Quando ele viu a oferta jogada, desperdiçada, segundo a visão dele, de um perfume caríssimo, ele fez a pergunta, por que não se vendeu isso? Se vendesse e fosse dado como oferta, para onde iria o dinheiro? Para dentro da bolsa, para que ele pudesse roubar. Quando isso não foi revertido, ele perdeu. Então ele estava perdendo dinheiro com aquilo. A ganância dele, ele queria inclusive o dinheiro daquela mulher. Olha, lição para nós. Às vezes, na busca do ganho material, o ser humano desce ao mais profundo, mas ao mais profundo mesmo, da depravação. Este aqui foi o limite, né? Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas há pessoas no mundo se depravando em função do ganho material. Quantos diante dos nossos olhos estão fazendo isso? Mas Jesus disse que é impossível servir a Deus e ao dinheiro. Ele disse é impossível, não dá para conciliar as duas coisas. Ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. De quem você é escravo? De Deus ou do dinheiro? Judas escolheu o dinheiro. E muitos têm feito a mesma escolha. Muitos. Por que razão Judas entregou Jesus? Por ganância, por dinheiro. Então, gente, vamos prestar atenção numa coisa aqui. Presta bem atenção. Olha só. Judas entregou Jesus aos sacerdotes por dinheiro. Os sacerdotes entregaram Jesus a Pilatos por inveja. Pilatos entregou Jesus aos soldados por medo. Afinal, quem entregou Jesus para morrer? Eu gostaria que vocês pensassem comigo. Afinal de contas, quem entregou Jesus para morrer? Pensem bem, porque isso é fundamental. Quem entregou Jesus para morrer? Olha só. João, capítulo 10. Vamos ler. João 10. Diz assim. Vamos ler aqui o verso 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente a dou. Quem entregou Jesus para morrer? Quem entregou Jesus para morrer? A Bíblia disse que a morte dele foi espontânea. Ele veio aqui cumprir um compromisso. Em outras palavras, Jesus não foi morto. Ele morreu. Olha, eu não estava em Jerusalém naquele dia. Mas a minha culpa estava me representando. A minha culpa estava lá me representando. Estava sobre ele naquela tarde. Não adianta hoje nós lavarmos a nossa responsabilidade com água, como Pilatos fez. O sangue vai continuar nas nossas mãos. Último verso. Romanos, capítulo 8, para nós encerrarmos. Romanos 8, último verso, para nós respondermos essa pergunta. Romanos 8, e é o verso 32, e prestem bem atenção. E diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem entregou Jesus para morrer?
Então guarda isso e leva para casa. É fundamental. Quem entregou Jesus para morrer não foi Judas por dinheiro. Não foram os sacerdotes por inveja. Não foi Pilatos por medo. Foi o Pai por amor. Foi o Pai por amor. Isso muda tudo. Porque o objeto desse amor sou eu. É você. Um casal de velhinhos morava numa casa muito simples, muito pobre. Sem filhos. Um determinado dia, uma explosão na cozinha, o fogo tomou conta da casa e aquele velhinho foi socorrer a sua velha. E percebeu que as labaredas estavam no corpo dela. E ele, ao tentar socorrê-la, se queimou todo e os dois foram para o hospital, numa situação muito grave. Ao saírem da UTI, ele estava melhor, saiu e foi visitá-la no quarto e percebeu que ela estava toda queimada e deformada. Quando ela voltou, a consciência, ela olhou para ele, soube que estava toda deformada e disse: meu Deus, eu estou toda deformada, você como está? E ele disse: eu não estou enxergando, eu estou cego. E saiu do quarto. Poucos dias depois ela também retornou para casa, e ele de óculos escuros com a sua bengala, e viveram mais 10 anos assim. No dia da morte, do enterro da sua mulher, estava ele no cemitério, deu um beijo no rosto dela, estava sem óculos e sem bengala. Os amigos disseram: mas como foi esse milagre? Como é que você conseguiu voltar a ver? E ele disse: eu estava fingindo. Eu fingi que era cego, para que ela não sofresse mais. Que Deus abençoe a cada um de nós. E que nunca nos esqueçamos que foi o Pai que entregou Jesus para morrer por nós, por amor. Sinais dos tempos. Quando Jesus cumpriu sua missão aqui na terra, ele disse aos seus seguidores que voltaria. Ele prometeu voltar. E disse que neste mundo todos iam passar por grandes tribulações. Mas disse também para ninguém desanimar. Jesus disse para todos serem perseverantes até o fim. Aqui neste mundo está cada vez mais difícil viver. O desrespeito ao ser humano, o desprezo às coisas santas e a profunda rebeldia têm afastado cada vez mais as pessoas de tudo o que Jesus ensinou. Mas Jesus já havia dito há muito tempo atrás: no mundo vocês vão ter muitas aflições. É o homem lutando contra o próprio homem em busca da satisfação de suas vaidades, movido pelo orgulho. Mas diante dessa triste realidade, não estamos sozinhos. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Será que muitas vezes nós também não procuramos subterfúgios? Será que às vezes não dizemos assim: não, eu realmente já conheci a verdade, estou entendendo a questão do sábado, mas eu não vou guardá-lo porque eu tenho receio de perder meu emprego, a minha família não guarda, eu não quero problema com o meu marido, então não vou à igreja. Quantas vezes nós também procuramos subterfúgios para não fazer o que nós sabemos que devemos fazer? Quantas vezes nós honramos Jesus também pelo motivo errado? Dentro da igreja, às vezes honramos a Jesus como nosso mestre e não como nosso Senhor. E tem uma diferença fundamental. O mestre eu posso ouvir, admirar, acreditar nas coisas que ele diz e posso ficar por aí. Senhor não. O Senhor eu tenho que servir.